Imagina isso. Um brasileiro sair do futebol paulista e virar peça importante em um dos maiores times da Europa. Um ponta-direita que conquistou títulos históricos na Itália, mas hoje quase ninguém lembra dele. Um jogador que dividiu espaço com lendas e ajudou a mudar a história da Internazionale. Essa é a história de Jair da Costa Infância em Osasco. Jair da Costa nasceu no dia 9 de julho de 1940 em Santo André, São Paulo. Mas ainda criança, a vida dele mudou de cidade. Aos 8 anos, foi morar em Osasco, e seria ali que começaria a relação dele com o futebol. A mãe era dona de casa, o pai trabalhava como operário. Depois, o pai passou a trabalhar em um matadouro em Carapicuíba, junto com o cunhado. Mas a infância de Jair também teve dificuldade. Quando ele tinha apenas 13 anos, o pai morreu, deixando a família com 4 filhos. E foi justamente no meio dessa realidade simples que o futebol começou a entrar na vida dele. Antes dos 10 anos, Jair já jogava bola de meia, descalço, em campos de várzea. Jogava no time do Zé Mota, um homem mais velho que ensinava fundamentos para os garotos da região. Também passou pelo Duque de Caxias. Os jogos aconteciam em um campinho simples, no meio do mato, onde aconteciam partidas aos domingos. E foi através do futebol que Jair conseguiu o primeiro emprego da vida. Na Cobrasma, uma empresa de material ferroviário. A história de Jair da Costa é absurda. Campeão do mundo em 1962, ídolo da Inter de Milão, o brasileiro que calou a Europa. E mesmo assim, hoje quase ninguém fala dele. Deixa o like, segue o canal, compartilha esse vídeo. Vídeo completo já está no canal. O futebol e o primeiro emprego antes de viver do futebol. Jair precisava trabalhar para ajudar a família. Foi assim que conseguiu emprego na Cobrasma, uma empresa de material ferroviário. Mas existia um detalhe importante. A fábrica também tinha um clube esportivo, onde os funcionários jogavam futebol e praticavam outros esportes. E foi ali que Jair começou a chamar a atenção. Trabalhava como office boy na administração e, ao mesmo tempo, treinava futebol. Jogando pelo time da empresa, teve destaque no campeonato do SESI. Na época, atuava como meia-esquerda. O time da Cobrasma era forte e conquistou 2 campeonatos em 3 anos. A chance na Portuguesa foi então que apareceu a oportunidade que mudaria tudo. Um colega chamado Tony Marchetti comentou que a Portuguesa de Desportos procurava um ponta-direita. Jair foi fazer testes. Treinou apenas 4 vezes e conseguiu a vaga. Mesmo assim, continuou trabalhando na Cobrasma. Treinava apenas às quintas-feiras, no antigo estádio do Canindé com arquibancadas de madeira. E a rotina era pesada. Ele e Tony vinham de trem e depois pegavam o bondinho 29 até o estádio. Uma realidade muito diferente do futebol atual. A primeira estreia, em 1957, Jair estreou contra o juvenil do Sport Club Corinthians Paulista. Naquele mesmo ano, o time foi campeão do torneio Vicente Feola. Jair tinha apenas 17 anos. Depois disso, a Portuguesa começou a ajudar financeiramente o jogador com um contrato simples, mas ele ainda manteve o emprego na fábrica. Só em 1959, quando virou profissional, precisou deixar a Cobrasma para viver apenas do futebol. O homem que substituiu Julinho Botelho. Quando Julinho Botelho foi jogar na Itália, a ponta direita da Portuguesa ficou vaga. E Jair não pensou 2 vezes. Assinou o contrato de 3 anos e assumiu a posição. O salário no futebol já era muito maior do que o que recebia trabalhando no escritório. Mas o começo não foi simples. Logo no primeiro ano, teve um problema no joelho. Precisou operar e ficou mais de 30 dias parado. Mesmo assim, voltou como titular. E a Portuguesa terminou o campeonato como vice-campeã paulista. A pressão de substituir um ídolo, entrar no lugar de um jogador famoso, não era tarefa fácil. Ainda mais substituindo Julinho Botelho, um dos grandes nomes do futebol brasileiro na época.
Mas Jair nunca demonstrou medo. Mesmo muito jovem, disse que não sentiu pressão, porque precisava vencer na vida, precisava ajudar a família e, por isso, lutava dentro de campo em cada oportunidade. A convocação que mudou tudo. As atuações pela Portuguesa começaram a chamar atenção rapidamente. Em 1961, Jair foi convocado para a seleção paulista e jogou ao lado de Pelé. Do outro lado, estavam nomes como Garrincha, Nilton Santos. Segundo o próprio Jair, o time carioca só tinha fera. Pouco tempo depois, veio a maior conquista da carreira: a convocação para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1962. Jair tinha apenas 22 anos e precisou disputar espaço com jogadores como Garrincha, Dorval, Julinho, Peixinho Faustino. Mesmo assim, conseguiu ficar entre os 22 convocados para o Mundial. Seleção brasileira, a Copa que ele não jogou. Vivendo grande fase na Portuguesa, Jair foi convocado para a seleção brasileira em 1962. Mas existe um detalhe que quase ninguém lembra. Ele fez apenas um jogo pela amarelinha. E nem foi completo. Em um amistoso preparatório contra o país de Gales, Jair atuou apenas no primeiro tempo. Depois, deu lugar para ninguém menos que Garrincha, mesmo convocado para a Copa do Mundo FIFA de 1962. Jair não entrou em campo durante o torneio. O motivo? A fase absurda de Mané Garrincha naquela Copa. E foi justamente naquele elenco campeão que ele passou a ser chamado de Jair da Costa. Tudo para evitar confusão com outro jogador da seleção, Jair Marinho. O único jogo pela seleção. Muita gente não sabe, mas Jair entrou em campo apenas uma vez pela seleção brasileira principal. Foi em maio de 1962, em um amistoso contra o país de Gales no estádio do Pacaembu. O Brasil venceu por 3-1, e aquela partida acabou sendo a única dele com a camisa da seleção. O jogador que o Milan não quis antes de acertar com a Internazionale. Jair chegou a ser observado pelo Milan, mas o clube desistiu da contratação. O motivo? Achavam o brasileiro frágil fisicamente para o futebol italiano. Só que a história mudou rápido. Pouco tempo depois, a rival Inter contratou Jair e viu o brasileiro se transformar em campeão da Europa, a grande Inter na Internazionale. Jair passou a fazer parte da chamada Grande Inter dos anos 60. Um time comandado por Helênio Herrera, ao lado de nomes históricos como Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola, Luís Soares, Armando Pique e Tarcísio Burgnich. Os títulos na Europa, com a camisa da Inter, Jair conquistou 4 campeonatos italianos, 2 Copas dos Campeões da UEFA, 2 Copas Intercontinentais e enfrentou gigantes do futebol mundial. A Inter venceu o Real Madrid CF de jogadores como Francisco Gento, Ferenc Puskás, Alfredo Di Stefano, e também venceu o Sport Lisboa e Benfica de Eusébio, brasileiro que calou a Europa na década de 60. Jogadores brasileiros ainda eram raros no futebol europeu, e muitos desconfiavam que eles conseguiriam se adaptar ao estilo duro da Itália. Mas Jair da Costa mudou isso. Com velocidade, dribles e arrancadas pela ponta, ele virou uma arma importante da Internazionale. E aos poucos, passou a conquistar o respeito da torcida italiana. O gol que entrou para a história à final da Europa em 1965 era um dos maiores jogos da carreira dele. Do outro lado, estava o Benfica de Eusébio, um dos times mais fortes do mundo naquela época. O jogo era tenso, equilibrado, até que Jair apareceu e marcou o único gol da partida. Aquele lance deu o título europeu para a Inter e transformou o brasileiro em um dos nomes históricos do clube. Roma e retorno à Inter. Em 1967, foi para a AS Roma, mas ficou apenas uma temporada. Em 1968, retornou para a Internazionale e ainda conquistou mais um campeonato italiano na temporada 1970 a 71. Ao todo,
Foram 260 partidas e 69 gols pela Inter, a dupla com Pelé. Quando voltou ao Brasil, Jair ainda realizou outra coisa marcante. Jogou ao lado de Pelé no Santos Futebol Clube. Mesmo já perto do fim da carreira, ainda participou da conquista do Campeonato Paulista de 1973 e encerrou a trajetória tendo vestido camisas históricas do futebol mundial. A vida longe dos holofotes. Depois da aposentadoria, Jair escolheu uma vida mais tranquila. Se estabeleceu em Osasco, longe dos grandes holofotes do futebol. Investiu em negócios próprio S. Abriu quadra esportiva, lanchonete, açougue, loja esportiva e também criou uma escolinha de futebol para crianças da região. Mesmo longe dos gramados profissionais, continuou ligado ao futebol até o fim da vida. O momento mais marcante fora do futebol. Quando perguntaram para Jair da Costa qual foi o momento mais importante da vida dele, a resposta surpreendeu muita gente. Não foi um título, não foi uma final, nem um gol histórico. Foi quando conseguiu entregar a casa para a mãe. Naquele momento, a família inteira passou a morar junta no local. E segundo o próprio Jair, essa emoção ficou marcada para sempre na memória dele. Os jogos que ele nunca esqueceu entre tantas partidas importantes. 2 ficaram marcadas na carreira dele. A primeira foi a estreia na Itália, contra o Genoa. Jair marcou logo aos 2 minutos de jogo. A Internazionale venceu por 3-1, mas teve outra partida ainda mais especial, o jogo contra o Benfica. E novamente, Jair marcou o gol da vitória, um gol que ficou ligado para sempre à história da Inter de Milão. Fazer gol é bom. Quando lembrava desses momentos, Jair ainda brincava sobre os gols marcados. É muito legal mesmo. E dava risada ao recordar da carreira. A prateleira de títulos. Agora olha isso, porque a carreira de Jair da Costa foi cheia de títulos importantes. Na Internazionale, foi na Itália, que Jair viveu os maiores momentos da carreira. Série A, 1962 a 63, 1964 a 65, 1965 a 66, 1970 a 71, Copa dos Campeões da UEFA, 1963 a 64, 1964 a 65, Copa Intercontinental, 1964, 1965, no Santos Futebol Clube. Depois de voltar ao Brasil, ainda conquistou mais um título importante, Campeonato Paulista, 1973, com a seleção brasileira. Mesmo sem atuar na Copa, fez parte do elenco campeão mundial. Copa do Mundo, FIFA 1962. E mesmo com tantos títulos, o nome dele acabou ficando longe dos holofotes com o passar do tempo. O adeus de um campeão. No dia 26 de abril de 2025, Jair da Costa morreu aos 84 anos, em Osasco, São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. Depois da notícia, clubes e entidades do futebol prestaram homenagens ao ex-jogador. A Confederação Brasileira de Futebol e a Internazionale lembraram a importância de Jair para o futebol brasileiro e também para a história do clube italiano. Mesmo muitos anos depois da aposentadoria, o nome dele ainda seguia ligado a uma das eras mais marcantes do futebol europeu. O futebol costuma lembrar dos grandes atacantes, dos artilheiros e dos nomes mais famosos. Mas alguns jogadores importantes da história acabam ficando esquecidos com o tempo. Jair da Costa foi um deles, um brasileiro que saiu de Santo André e ajudou a construir uma das maiores equipes da Europa. Agora me responde uma coisa. Você já conhecia a história de Jair da Costa? Comenta aqui e segue o canal, porque a próxima história pode ser ainda mais absurda.